A cobertura eleitoral 2026 na H2O, começando hoje, sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. E aí o nosso quadro já chega com um convidado especial que vai nos honrar demais. Mas antes, vamos apresentar então os dois integrantes desta mesa que vão debater conosco sobre as eleições 2026 a partir de hoje. Anderson Botega, o quadro é seu, Anderson Botega, né? O comentário político hoje, sexta-feira, especial, lançando a cobertura eleitoral. Um abraço, Anderson, bom dia. Bom dia, Rafael Bica, bom dia, Joel Cardoso, bom dia ao meu grande amigo, Dr. Vitor Barreta, que está conosco aqui ao vivo. Bom dia a você que nos prestigia com a sua audiência na manhã dessa sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Olha, Rafael Bica, todas as sextas agora não teremos mais o comentário político e sim o nosso quadro das eleições. A partir de hoje, estreamos aqui na H2O a cobertura oficial das eleições de 2026, que vai finalizar provavelmente lá no final de outubro, início de novembro, né? Devemos ter segundo turno em algumas das eleições, seja na estadual ou na federal. Vamos fazer a cobertura do dia do voto aí, tanto no primeiro quanto no segundo turno, trazer aí debates, pesquisas, mas principalmente ouvir especialistas, né? E o Dr. Vitor, que inicia essa jornada conosco hoje e vai até o final de outubro, início de novembro, é um dos principais nomes aí do direito eleitoral de Santa Catarina, além da formação acadêmica, tem participação profissional aí no arranjo político de vários municípios aqui do estado, e ele vai falar um pouco sobre isso. Então já estreamos aí com o principal convidado desse projeto das eleições, que é o Dr. Vitor, e esperamos trazer, né, Rafael, como fizemos aí todos os dias, trazendo um pouco daquilo que acontece nos bastidores da política nacional, estadual e regional aqui na região de Tubarão, de Jaguaruna, mas esperamos trazer principalmente nas sextas-feiras sempre um resumo daquilo que aconteceu de mais significativo no movimento eleitoral das eleições presidenciais, das eleições para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e também principalmente das eleições, da eleição aqui do estado de Santa Catarina, né, para governador do estado, para os 2 senadores, que nós vamos renovar aí 2/3 do Senado Federal, e também as eleições que vão eleger aí os 40 deputados estaduais e os 16 deputados federais aqui do estado. E para isso que nós vamos estar toda sexta aqui das 8h20 até as 9 horas, né? Eu, o Dr. Vitor, junto com você, com o Joel Cardoso, devemos ter aí mais 1 ou 2 nomes a partir aí da próxima semana. Teremos aí uma pessoa especializada também, um profissional especializado em comunicação e marketing político, mas estamos muito bem servidos aqui com o Dr. Vitor, que estará conosco aí a partir de hoje, e esperamos aí que o nosso ouvinte esteja sempre bem informado. Ele pode também interagir conosco aí através dos canais da H2O, tirando dúvida, enviando perguntas, né? E é dessa forma descontraída, mas muito profissional, que nós vamos startar a partir de agora a cobertura das eleições, Rafael Bicar. Dr. Vitor, advogado, ex-procurador público, especializado em direito administrativo e direito eleitoral, além de ser professor de pós-graduação e capacitação com mais de 5.000 alunos entre servidores públicos, não é? E outras funções, atua no direito eleitoral há 14 anos e já advogou para centenas de candidatos. Dr. Vitor Barreta, seja muito bem-vindo. 14 anos de atuação, com cara de menino, digamos assim, né, Vitor? Começou cedinho e está aí com uma boa carreira participando com a gente. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, uma honra ter você aqui conosco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio H2O, bom dia Rafael Bica, bom dia Anderson Botega, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para essa oportunidade, para falar um pouquinho das eleições 2026. Comecei cedo, de fato, né? Quem gosta de eleição parece que começa a gostar muito cedo, né? Existe essa vocação, essa vontade de trabalhar com eleição. Isso é muito comum entre todo mundo que está nesse meio político, nesse meio eleitoral. E então, a partir daí, comecei a advogar para muitos candidatos e comecei a participar ativamente em muitas eleições, do ponto de vista jurídico, é claro. Então é um prazer muito grande estar com vocês nesse projeto, para a gente levar para o eleitor, para o ouvinte, né, da rádio, todo o conhecimento possível, né, todas as informações que nós podemos passar com
com credibilidade, né, como demanda a própria pauta, para que a gente possa aí tratar desse tema eleição 2026, que é um tema importantíssimo, que define, sim, o futuro de uma cidade, de um estado, de um país, como a gente vê nos últimos acontecimentos ao longo desses anos, tudo que vem acontecendo no meio político. Então, eu espero que eu possa ajudá-los, né, e também participar ativamente desses comentários, conforme a programação da rádio. E abrindo, né, Anderson e Dr. Vitor, a possibilidade para que quem está nos ouvindo, nos acompanhando, possa também esclarecer dúvidas. Afinal de contas, com as mudanças a cada ano, a cada eleição, melhor dizendo, tem alguma novidade, algo que pode, algo que não pode, algo que era permitido e não é mais. Eu tô com 50 anos de idade, cara, e lembro que no meu tempo as campanhas eram uma poluição visual só, né, cara? Não tinha poste imune, todos os postes eram tapados de placas, se colava cartaz em tudo que era lugar. Com o tempo isso foi mudando e a cada ano tem novidade, né, doutor Vitor? A cada ano tem algo que não pode mais ser feito, inclusive para os eleitores, aquela coisa da boca de urna, de votar com número de candidato, enfim, cada ano tem uma novidade no sentido e é importante as pessoas estarem atentas a isso para não incorrer num crime sem intenção alguma, né? Com certeza. Você falou numa coisa muito importante que se trata das atualizações da legislação eleitoral, né? Veja que a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, com a sua força normativa, ele estabelece uma resolução. Via de regra, ele só atualiza as resoluções anteriores. Mas o que eu quero dizer com isso ele atualiza as regras eleitorais. Então é importante a gente estar muito atento, porque o que podia antes, às vezes já não pode mais, ou dificilmente, mas o que não podia antes agora pode, né? Então essas regras são alteradas conforme cada eleição, de acordo com o sentimento, de acordo com a realidade, o cenário social, com as lições trazidas das eleições anteriores, o que deu certo, o que não deu certo, do ponto de vista jurídico. Isso se reflete, claro, numa legislação para que a gente consiga seguir aí esse cronograma. É importante estabelecer, Rafael Bica, que o direito eleitoral, as eleições, elas precisam ter a maior liberdade possível. Isso vem desde a raiz, né, do direito eleitoral, vem de toda uma matriz doutrinária, de toda uma forma de tratar uma eleição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o candidato tem que ter liberdade para alcançar o seu eleitor, e o eleitor tem que ter essa liberdade também para alcançar o seu candidato. E dentro da pré-campanha, da propaganda, da própria campanha em si, há de se ter liberdade para que isso aconteça. Aqui no Brasil, a gente vê um movimento um pouquinho contrário. Essa crítica é importante, porque a gente vê isso acontecendo nos últimos anos, né? A legislação tem restringido muito a campanha eleitoral. A gente vê cada vez menos possibilidades. Quando a gente assiste uma campanha americana, a gente fica até entusiasmado, né? Porque lá parece que pode tudo, lá tem grandes eventos, lá tem momentos marcantes, onde a gente vê tudo aquilo que a gente fazia antes, na década de 80, 90, que hoje em dia a gente não faz mais. Então, o direito eleitoral ele acaba controlando demais a situação com esse argumento de vamos cuidar com isso, vamos cuidar com aquilo. E eu até entendo que esse controle é importante, né? Até para preservar a informação, a veracidade, preservar aquela liberdade de fato para que ninguém extrapole, ninguém use de mecanismos para enganar as pessoas. Só que a gente tem que ter esse cuidado para não exagerar. Esse ponto é muito importante da gente também partir como uma premissa, né? Muito bacana. Bom, 8 horas e 34 minutos, eu quebrei um pouco o protocolo, mas para deixar as pessoas à vontade para participarem, para mandarem suas sugestões, seus questionamentos, e a gente vai encaminhando para esse time grande aí de análises. Hoje o doutor Vitor Barreto abrindo o quadro Eleições 2026. Mas para a gente começar a falar então, Anderson, de 2026, dá para se dizer, Anderson Botega, que a eleição deste ano já começou no popular? Não tenha dúvida, né, Rafael? Eu já dizia isso no final do ano passado, quando os movimentos começaram ali desde o segundo semestre de 2025, mas de fato as eleições começaram praticamente essa semana, né, quando se fechou aí a janela partidária, a janela que permitia a troca de partidos aí, principalmente dos deputados, né, aqueles que têm mandatos e que vão disputar a eleição para deputado, mas que permitia a troca de deputado. A legislação ela restringe aí
o deputado se elege por um partido ou por uma federação partidária e ele não pode trocar de partido, né? Ele pode, se assim o fizer, o partido dele pode requisitar a vaga ela é do partido, não mais do deputado, do vereador, ou do deputado estadual, ou do deputado federal, e por isso a legislação ela deixa uma brecha sempre ali para março, abril, né? O mês de março até o início de abril, sempre coincidindo ali com 6 meses antes da eleição, ela deixa essa brecha para que os deputados ou vereadores, né, possam fazer a troca de partido sem mais ter o risco de perder o mandato. Então, houve agora uma intensa movimentação, tanto em Brasília quanto aqui em Santa Catarina, com parlamentares aí trocando de partido, e é o mesmo prazo também para que haja a desincompatibilização daqueles que pretendem ser candidatos na eleição e que ocupem aí cargo, principalmente os ordenadores de despesa, prefeitos, governadores, né, que são os ordenadores primários de despesa, que têm aí que se afastar dos cargos, renunciar ao mandato, como aconteceu aí com 8 prefeitos aqui em Santa Catarina, e alguns governadores, né, que acabaram renunciando, outros que tinham anunciado a renúncia e acabaram voltando atrás, como foi o caso aí do Ratinho Júnior, do próprio Eduardo Leite, mas enfim, passamos a ter a partir dessa última segunda-feira agora, dia 6, né, a janela se encerrou no sábado, dia 4, então passamos a ter oficialmente aqueles que estão aptos a concorrer e aqueles que já sabemos que não vão concorrer a nenhum mandato, porque acabaram não renunciando, e aqueles que ameaçaram trocar de partido e que não trocaram, ou aqueles que efetivamente não tinham falado em troca de partido e na última hora, né, aqui em Santa Catarina, talvez a maior surpresa foi o deputado Ismael dos Santos, que vinha aí fazendo eleições sucessivas pelo PSD e nos 45 do segundo tempo acabou atendendo um convite do governador Jorginho, migrando, né, do PSD para o PL, né, foi talvez a surpresa mais impactante aí dessas trocas de partido. Havia uma expectativa com Serginho Guimarães, que pudesse também deixar o União Brasil para buscar aí uma filiação no PL, ou no Republicanos, ou no próprio Podemos, acabou ficando no partido, mas a eleição começou e começou de fato, apesar dela já ter iniciado aí, e aí o doutor Vitor vai falar muito sobre isso, ela já ter iniciado de uma forma meio que maquiada aí, alguns pré-candidatos já trabalhando muito, principalmente no digital, né? Com temas, com marketing especializado, em mensagens aí que já levam para a questão de indução do eleitor, a chamar a atenção do eleitor nas redes sociais. Mas, de fato, eu acho que essa semana foi aí o grande pontapé, né, para que haja um rearranjo das aglutinações partidárias. Obviamente que assim, a decisão sobre coligações ela vai acontecer somente com as convenções partidárias que vão se findar lá na metade de agosto, mas os namoros indo para noivado, já desenhando alguns casamentos, eles já deram a conotação agora, principalmente nessa última semana. Então ficou aí escancarado mesmo que iniciou, né, o processo eleitoral de fato a partir do dia 5, a partir do último domingo, na segunda-feira, já com uma nova bancada de deputados estaduais definidas aqui em Santa Catarina, com uma nova bancada de deputados federais definidas lá em Brasília. O PL acabou ganhando 2 deputados, já havia ganhado o Ricardo Guide e agora ganhou o Ismael dos Santos. O PSDB perdeu a deputada Giovana, o Republicanos, que não havia eleito nenhum deputado, hoje tem 2, tem o Jorge Guetem e a Giovana de Sá, né? Então, movimentos que mexem aí com as bancadas, né? Lá em Brasília, até a semana passada, a principal bancada na Câmara dos Deputados era a da Federação União Progressistas, né, que tinha ali o maior número de deputados, a soma do União Brasil com o Progressistas, e agora, a partir de segunda-feira, a maior bancada em Brasília ficou do PL, o PL passou o União Progressistas, e aí tem a maior bancada de deputados federais, né, nesse fim de mandato agora, do ano de 2026. Mas acredito, né, doutor Vitor, que a eleição começou e começou para valer e começou forte a partir dessa semana.
Com certeza, com certeza. Essas movimentações que acontecem, Anderson, relacionadas à questão da janela partidária, elas acabam antecipando algumas decisões importantes, é fato. O fato de um deputado, por exemplo, mudar de partido, né, ou outras pessoas do meio também, pré-candidatos, trocarem de partido, já sinaliza muita coisa. É claro que a decisão final sobre tudo isso vai ficar lá para o dia 15 de agosto, que é quando encerram as convenções partidárias e o partido precisa protocolar, né, a sua lista de candidatos. Até 23h59 dessa data, né, quem atua no eleitoral sabe muito bem que isso é normal, e também os próprios apaixonados por política também sabem que essa negociação ela acaba se estendendo até o último minuto. Fica essa movimentação de expectativas, né? Qual vai ser a coligação, como é que vai funcionar os desfechos, para quem vai apoiar quem. Isso é muito comum e isso ainda está aberto, né? A gente vê muita discussão no cenário estadual, até mesmo no cenário nacional, né? Com o próprio PL do Flávio, com o pré-candidato Flávio Bolsonaro escolhendo um suposto vice-candidato, né, para o próprio Flávio. Então, tudo isso ainda está sendo muito movimentado. O prazo que acabou foi o da janela, a possibilidade de troca de partido, né, para quem tem mandato e tudo mais, mas a eleição ainda está muito quente e ainda os candidatos estão aí na pré-campanha, né, os pré-candidatos estão aí na pré-campanha. E ela não tem uma data de início, ela só tem uma data de fim, né? Que daí, a partir do dia 15 de agosto, né, iniciam ali a campanha eleitoral de fato, com uma possibilidade de se fazer todos os seus atos de campanha. Até lá, a coisa é um pouco mais comedida, se cuida muito com as palavras que vão usar, não pode pedir voto, então tem todos esses meandros aí, né, que, claro, iniciam a partir da campanha eleitoral e consideram ali, até o dia 5 de agosto, né, que é o fim das convenções, no dia 15, dia 5 de agosto, a possibilidade desses desfechos e também trocas de apoio e conjunção partidária para fins de eleição. Muito bem, cara. Tá aí, então, essa primeira análise, né, de Anderson Botega e do Dr. Vitor. Anderson, eu estava negociando aqui uma alteração na nossa grade comercial, porque daí a gente não precisa nem fazer o intervalo agora, a gente junta tudo para não interromper a conversa contigo e com o Dr. Vitor e a gente seguir falando sobre eleições 2026. Então a gente vai conseguir aqui suplantar esse comercial agora das 8h40, agradecendo, é claro, aos nossos patrocinadores, né, pela compreensão. A gente roda tudo no final e aí consegue emendar para ganhar tempo. Ganhamos aí uns 2-3 minutos para seguir na conversa importante sobre as eleições 2026. Bom, finalizou o prazo, mas os nomes ainda estão, não sobe e desce, né? Ainda tem algumas negociações acontecendo, daí a parte política, que é o que tu estava comentando, né, Anderson? As chapas ainda não foram apresentadas, né? Não, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Obviamente, aqui em Santa Catarina existe já um desenho, principalmente atrelado à candidatura à reeleição do governador Jorginho Melo. O prefeito, agora ex-prefeito de Joinville, Adriano Silva, renunciou ao mandato de mãos dadas com o governador Jorginho. Ele deverá ser, né, o candidato a vice-governador nessa chapa aí com o governador Jorginho Melo. A chapa já praticamente fechada, né? Ela, obviamente, que a gente sempre repete. Isso oficialmente, como o Dr. Vitor falou agora, isso vai até o último segundo ali do dia 15 de agosto, que é o prazo final das convenções partidárias, né? Então, até a meia-noite 59h59 do dia 15 de agosto, ainda. Muitos partidos ainda acabam deixando a ata aberta, né? Essa ata pode ser enviada ali, principalmente nas eleições municipais, né? Tem muito disso, que a ata ficou aberta, né? Não está fechada, não está assinada, mas o prazo oficial é 15 de agosto. Mas, ao que tudo indica, aqui em Santa Catarina nós temos aí a configuração dessa chapa que envolve o PL,
com o governador Jorginho liderando a chapa como candidato à reeleição a governador, o Partido Novo indicando o candidato a vice, que é o Adriano Silva, e aí temos então a formação da chapa ao Senado, né? Já existem os dois nomes do PL também confirmados, a Carol de Tone, deputada federal e candidata ao Senado, que vem aí liderando as pesquisas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que transferiu o título eleitoral aqui para a cidade de São José, ficando apto aqui a ser candidato a senador por Santa Catarina, e o que está em aberto ainda são as indicações dos aqueles suplentes ao Senado, né? Cada senador tem dois suplentes, então nós temos aqui o caso da hoje senadora Ivete Escopel da Silveira, esposa do ex-governador Luiz Henrique, ela que era a primeira suplente do então senador Jorginho Melo. O governador Jorginho foi eleito senador lá em 2018, assumiu o mandato de senador em janeiro de 2019, e aí acabou renunciando ao mandato quando foi eleito governador lá em 2022, e com isso a dona Ivete acabou assumindo aí como senadora, ela era a primeira suplente, e o aqui sul-catarinense Beto Martins, ex-prefeito de Ibituba, era o segundo suplente, tanto que o Beto assumiu o Senado no ano passado, né? Ficou lá 90 dias, quando a senadora Ivete acabou se licenciando. Então, as vagas de primeira e segunda suplente aí de Carol de Tone e de Carlos Bolsonaro estão ainda em aberto, é o que vai ser negociado agora até agosto. E do outro lado, temos aí a candidatura colocada, agora também se fortalecendo, do ex-prefeito Chapecó, renunciou à prefeitura na semana passada, no dia 2 de abril, o ex-deputado e agora ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que essa semana se movimentou de uma forma mais incisiva aí nas redes sociais, né, começando a fazer aí uma oposição agora mais forte ao governador Jorginho. Então se coloca aí João Rodrigues como candidato pelo PSD, em aberto aí a vaga de vice, há um namoro em andamento de João Rodrigues com o MDB indicaria o vice de João Rodrigues, e o União Progressistas, através do senador Esperidião Amin, deve colocar o senador Amin como candidato à reeleição nessa chapa com João Rodrigues, também aberto aí as vagas de primeira e segunda suplente para essa conjuntura. Na terceira via, corre lá o Gelson Merizio, né, ele que foi deputado estadual pelo hoje PSD, então Democratas na época, o PFL que virou Democratas e agora se transformou em União Brasil de um lado e PSD de outro. Então Gelson Merizio, que foi candidato a governador em 2018, foi para o segundo turno e foi derrotado pelo então ex-governador Carlos Moisés, e agora vai ser candidato pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, um partido de centro-esquerda, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com ele já batido o martelo a ex-deputada pelo PCdoB e hoje filiada ao PDT, Ângela Albino, e como candidato ao Senado, essa frente centro-esquerda tem aí o Décio Lima e também o Afrânio Beaupré, o Décio Lima pelo PT e o Afrânio pelo PSOL, a partir de uma discussão aí que pode levar o Afrânio a não ser candidato ao Senado, e tendo aí Décio Lima somente como candidato ao Senado, que colocaria Décio na disputa aí por uma das vagas do Senado, né, tendo em vista que do lado do centro-direita nós vamos ter uma divisão de votos entre Carol de Tone, Carlos Bolsonaro e Esperidião Amin, e se o centro-esquerda tiver um nome só, esse nome pode ter aí viabilidade eleitoral, porque a esquerda divide, a direita divide, a esquerda se une, e aí a eleição do Décio ela passa a ser uma eleição com viabilidade. Então, esse é o namoro que está sendo feito aqui em Santa Catarina. Nada de martelo batido ainda, mas é a conjuntura que vai se dando, assim como lá em Brasília. Nós temos aí, e o doutor Vitor vai tratar disso agora, as candidaturas colocadas, né, as pré-candidaturas colocadas do Flávio Bolsonaro pelo PL, do presidente Lula pelo PT, o presidente Lula já anunciando a Geraldo Alckmin como candidato a vice, então vai se repetir a chapa de 2022, Lula e Alckmin. O Flávio Bolsonaro ainda não tem o vice definido, né? Então são as duas candidaturas colocadas. Essa semana também batido o martelo com a renúncia aí, do governador Ronaldo Caiado lá de Goiás, também sendo aí colocado como candidato a presidente, e também o Renan Santos,
que é do MBL, vai ser candidato pelo Missão, também um candidato de centro-direita, e aí teremos outras candidaturas, como o Augusto Cury, o próprio Aldo Rabelo, né? Aldo Rabelo, que já foi do Partido Comunista Brasileiro e agora é um candidato vinculado aí à direita também, o discurso de Aldo Rabelo muito ligado ao agronegócio e ligado à direita, então nós teremos aí um cenário de 4 candidaturas de direita, né? Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Aldo Rabelo, e basicamente uma candidatura de centro-esquerda, que é a candidatura do presidente Lula, e até aqui definido o vice apenas do presidente Lula, candidato à reeleição, os demais em aberto. Eu trazia aí essa semana, né, Rafael Bica e doutor Vitor, uma condição que pode ter uma influência aqui na eleição de Santa Catarina muito significativa. A candidatura de Flávio Bolsonaro busca aí uma mulher para ser a candidata a vice de Flávio, e há uma pretensão do grupo que controla a candidatura de Flávio Bolsonaro para que esse vice venha do União Progressistas, né? Se isso se concretizar, nós teremos aqui em Santa Catarina um efeito importante, porque nós temos um candidato do PL a presidente, que é o Flávio Bolsonaro, e um candidato a governador do PL, que é o governador Jorginho Melo, e numa outra esteira nós teremos o vice do Flávio Bolsonaro, que está sendo namorado agora para ser um candidato da União Progressistas, né? E União Progressistas aqui coligado com João Rodrigues, que tem um discurso de direita, que tem um discurso de aliado ao bolsonarismo, e que aí terá Espiridião Amin na chapa, né, que será o candidato ao Senado do mesmo União Progressistas, que é o vice de Flávio, ou seja, o Flávio Bolsonaro teria que, em Santa Catarina, em tese, subir nos 2 palanques. Ele teria que subir no palanque de Jorginho Melo e, se ele tiver um vice do União Progressistas, também teria que subir no palanque de João Rodrigues. Então isso pode ter um efeito aqui, e esse efeito ele tende a beneficiar. O vice de Flávio Bolsonaro for da União Progressistas e o senador Espiridião Amin estiver com João Rodrigues aqui, esse movimento pode beneficiar mais João Rodrigues do que Jorginho Melo, mas ainda não está oficialmente nada definido sobre o vice do Flávio, né, doutor Vitor? Exatamente, Anderson. E isso é uma discussão que impacta muito, como você falou, por conta dessas conjunturas partidárias, né? Gera um desconforto, você imagina, por exemplo, um eventual vice do Flávio Bolsonaro sendo do PP, e aqui em Santa Catarina, a federação, né, União Brasil, onde está inserido o PP, lançar um candidato numa chapa, fazer campanha para um adversário político do próprio PL. Isso gera um desconforto muito grande, né? O partido, a União, a federação como um todo, ela tem, sim, uma cadeia de comando. Então, isso gera uma complexidade de negociação, de análise. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse cenário. Como você bem falou, né, no cenário nacional, a gente tem algo muito latente nesses últimos meses, né, que é esse crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, chegando, em alguns casos, a empatar, a ficar até à frente do seu principal adversário, que é o atual presidente Lula. E nesse sentido, nessa disputa, nessa polarização, né, nós temos dos 2 lados algumas fragilidades que estão sendo trabalhadas. Por exemplo, do lado do presidente Lula, nós temos essa fragilidade da queda consistente, né, nas pesquisas eleitorais. Quando eu digo consistente, eu quero dizer que é uma curva que ela não se alinha, ela não cresce, ela só cai, né? Mesmo que seja poucos pontos percentuais nos últimos meses, isso faz muita diferença. E se a gente for parar para analisar e relembrar, desde o evento da COP, né? Se eu não me engano, foi no final do ano passado, começo desse ano, desde o evento da COP, o governo não emplaca uma pauta positiva, consistente, que segura a sua margem, o seu número de pesquisa e consegue aí pautar, né, o seu assunto de forma positiva na mídia. Foram vários e sucessivas pautas negativas para o governo, né, negativas para o Lula, e isso reflete nas pesquisas. Para o leitor até entender o porquê desse comentário, né, a gente tem que entender que política ela se baseia também muito em pautas, narrativas, e isso é diário, semanal, diário,
cada semana algum candidato está com uma pauta na frente, positiva ou negativa, e o trabalho desses pré-candidatos é justamente fazer com que essas pautas sejam positivas, né? Porque isso reflete dentre a sua pré-campanha. E o governo Lula acaba não conseguindo emplacar isso de forma positiva já há algum tempo, né? Talvez com algumas exceções, mas realmente não consegue dar essa volta por cima. E isso reflete aí nesse cenário eleitoral. Quando o ex-presidente Bolsonaro, né, indicou o seu filho Flávio Bolsonaro como pré-candidato, muita gente desejava o Tarcísio, né? Era o desejo natural da direita, e ali criou-se todo esse enredo, e Flávio foi muito desacreditado nesse primeiro momento, né? E começou sua pré-campanha independente disso e foi crescendo nas pesquisas, foi se consolidando de modo que a pauta Tarcísio hoje já está um pouco mais amenizada, né, por conta até dessa pré-campanha que foi bem trabalhada por ele. E aí veja que, em relação ainda ao presidente Lula, nessa semana mesmo houve uma declaração onde ele falou que não tem certeza que ele vai disputar essas eleições, né? É claro que o PT deseja que isso aconteça, toda a esquerda deseja que isso aconteça, porque hoje o candidato Lula é o pré-candidato Lula, aliás, né, apesar de não ter se declarado ainda, ele é o nome mais forte da esquerda. Sem ele no cenário eleitoral, a coisa muda e muda bastante. Então, nesse momento, onde ele indica que não sabe ser candidato, também houve a citação ao Haddad, né, ex-ministro da Economia, né, algo que o próprio Haddad não quer. Ele deseja mesmo que seja o Lula por conta dessa força eleitoral que ele possui dentre as pesquisas eleitorais. E aí, do outro lado, do lado do Flávio Bolsonaro, o que foi muito, está sendo muito trabalhado também e que realmente está ali impactando nessa pré-campanha, é justamente esse fracionamento, essa intriga criada por membros da própria direita, que por vezes atrapalha a condução da pré-campanha, né? Seja por conta de declarações do Eduardo Bolsonaro, por conta de conflitos do Eduardo com o Nicolas, entre outros fatores, a própria divergência de opinião que a mídia repercute entre a Michelle e os filhos do Bolsonaro. Tudo isso é muito delicado e pode atrapalhar uma pré-campanha, por isso está sendo estrategicamente sendo trabalhado com muito cuidado pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, né? Além disso, já há um outro candidato de direita no páreo, como o Anderson bem falou, que é o próprio senador, o ex-governador, ex-governador Caiado, né, que agora já se declarou pré-candidato pelo PSD. Claro que essa pré-candidatura pode não se confirmar, mas apesar de estar com uma porcentagem da pesquisa de votação muito baixa, né, já se declarou como pré-candidato, e isso acaba também dividindo um pouco força, mas fato é hoje que a eleição está polarizada, sendo Flávio e Lula naturais participantes de um eventual segundo turno. Que coisa, e a possibilidade de termos aí, então, pelo quadro que vocês vão desenhando, de 2 a 3 candidatos mais vinculados à direita e apenas o Lula fazendo a representação, digamos, do outro campo, né? Embora muita gente do centro também tenha vindo para o lado da esquerda, mas claro que, inegavelmente, o Lula é o candidato da esquerda. Eu queria falar com você sobre guerras digitais, um pouquinho, sobre o nosso tempo já está aí quase batendo na porta, mas rapidamente algo que a gente percebe e que é fácil de perceber é que parece que agora, definidas as trocas, definidos os governadores que saíram para poder concorrer, não podem mais, enfim, há uma sinalização clara de que a esquerda começa, os agentes digitais da esquerda, a serem um pouco mais agressivos agora com Flávio Bolsonaro. Parece que estavam guardando aí essa guerra para essa definição, né, para evitar uma troca de candidatos enquanto ainda pudesse, de repente, o Tarcísio ser o candidato, enfim. Parece que agora a gente começa a ver os agentes da esquerda um pouco mais posicionados, começando a lançar uma campanha mais contra o Flávio Bolsonaro, né? Senhores? Acho que tivemos um problema na conexão aqui. Vamos lá. Entrou agora, tinha caído aqui, Rafael. Okay. Exatamente. Eu acho que era uma estratégia, Rafael Bica, que talvez orquestrada aí pelo próprio presidente Lula, né? Lula desde sempre fez uma opção
por disputar a eleição mano a mano com alguém com o sobrenome Bolsonaro. Lula entendia que a candidatura de Tarcísio ela levaria muitas pessoas que não são nem da esquerda nem da direita a ter uma tendência aí, e são pessoas que acabaram na última eleição optando por votar em Lula, principalmente pelo posicionamento do Bolsonaro frente à pandemia da Covid, né? Essa massa aqui que está no meio do caminho, que não é nem a esquerda, nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, havia uma tendência no pensamento de Lula e daqueles conselheiros que o rodeiam, de que o enfrentamento com Tarcísio de Freitas seria, por mais que Tarcísio aparecesse nas pesquisas assim bem colocado, mas bem distante ainda de Lula, havia um temor de que seria muito mais difícil enfrentar Tarcísio do que enfrentar Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que uma pessoa muito ligada à esquerda e que eu tenho relação, há uma semana atrás me fez uma seguinte colocação: olha, mas o que o Lula vai trazer? Uma pessoa ligada à esquerda, né? O que o Lula vai trazer contra Flávio Bolsonaro? Será o mais do mesmo, né? Será a história ainda da rachadinha, a história lá daquilo que a esquerda sempre prega, da questão da lavagem de dinheiro relacionada à loja de chocolates? Será que é o discurso antigo, né? É a questão da pandemia, é a vinculação de Flávio ao Bolsonaro? E será que isso vai pegar em Flávio? Será que essa artilharia com as coisas antigas, aquilo tudo que é mais do mesmo, aquilo tudo que já foi colocado na eleição de 2022, que esse exército digital da esquerda colocou contra Bolsonaro na eleição de 22, será que isso colocado agora contra Flávio, será que isso gruda? Será que isso pega? Será que é o suficiente para desgastar Flávio Bolsonaro e consolidar Lula na liderança do primeiro turno e dando musculatura para que Lula vá para o segundo turno em condição de ganhar as eleições? Até aqui isso não tem surtido efeito. Entendo que essa artilharia ela começa para valer a partir dessa semana que nós estamos agora, com o prazo findado e a não renúncia de Tarcísio de Freitas, ou seja, Tarcísio nesse momento ele só pode ser candidato à reeleição, ele não pode mais ser candidato a presidente, ele não está mais apto a ser candidato a presidente da República, ele só pode disputar a reeleição para o governo do Estado de São Paulo, né? Agora, precisa saber se nessa altura do campeonato essa artilharia contra Flávio ela vai funcionar, né? Ou se a esquerda tem alguma carta na manga, tem algum trunfo para trazer alguma coisa nova que possa pautar aí um grande desgaste ao Flávio, que surpreendentemente cresceu e cresceu com musculatura em todos os cenários de pesquisa, em todos os institutos de pesquisa. O que pode definir aí, Rafael Bica, essa artilharia da esquerda em cima de Flávio Bolsonaro, o que pode acontecer, e aí isso talvez seja, olhando para primeiro turno, o fator mais importante das eleições presidenciais o crescimento ou não da candidatura dos outros candidatos de direita, principalmente o Ronaldo Caiado, né? Vamos lá, o eleitor de Caiado, ele nunca vai ser o eleitor de Lula. Então, Caiado só tira voto de Flávio Bolsonaro, ele não tira voto de Lula, né? Não existe um eleitor quem votou em Lula em 2022, muito pouco percentual, mas não vou dizer que é zero, não existe o zero nessa matemática da eleição, mas são muito poucos os eleitores que votaram em Lula em 22 que podem votar em Caiado nessa eleição. Agora, tem muitos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, e o próprio Caiado é um deles, que votou em Bolsonaro, que podem migrar agora para Ronaldo Caiado, podem migrar para o Renan Santos, que também foi um eleitor de Bolsonaro lá em 2022. Então, esse crescimento da candidatura de Ronaldo Caiado e de Renan Santos, ele pode acabar, de certa forma, ajudando a desgastar um pouco Flávio Bolsonaro e colocar aí Lula numa vantagem considerável no primeiro turno e que dê um gás aí para Lula arrancar com mais força no segundo turno. Obviamente que não se enxerga de forma diferente, né? Num segundo turno, tendo aí Lula e Flávio Bolsonaro, certamente o Ronaldo Caiado e Renan Santos irão
anunciar apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno, porque isso está muito evidente, né? Mas essa polarização, essa divisão de votos da direita no primeiro turno, ela pode acabar beneficiando diretamente a candidatura de Lula, né? E volto a frisar, essa guerra digital que já começou, na verdade, ela já havia começado aí nos bastidores, mas ela vai se intensificar a partir dessas próximas semanas. Se a esquerda não trouxer talvez um fato novo para pegar aí o Flávio Bolsonaro, vai ter muita dificuldade de desgastá-lo com aqueles argumentos que já são chuva no molhado aí. Muito bem, gente. Eu gostaria de poder estender o nosso tempo, mas os convidados, o Marcos Madeira está recebendo a sua turma aí para tocar o nosso Revista H2O, mas o assunto eleições, sem dúvida nenhuma, nos empolga, nos motiva ainda mais aí com duas figuras com tanto conhecimento quanto o Anderson Botega e o Dr. Vitor Barreta, nos dando a honra de abrir aí o quadro de eleições 2026. Dr. Vitor, fica algo de mais importante nessa primeira participação, algo que o senhor queira chamar a atenção, de deixar registrado aí para a gente poder já ficar como gancho pensando para a semana que vem, Dr. Vitor? Olha, Rafael, muito proveitosa essa primeira conversa, né? Esse pontapé inicial desse programa bem bacana que vai discutir com credibilidade, de forma técnica, e, né, avaliando o cenário, principalmente da semana, né, do ponto de vista político, jurídico, tudo envolvendo as eleições de 2026, eu acho que o que fica de análise e reflexão para nós, frente a toda essa discussão, é justamente essa dificuldade e essa conjuntura política que está sendo feita nos bastidores em Brasília, está sendo feita nos bastidores em Florianópolis, na capital, e também dentro dos próprios partidos, né? Acredito que nas próximas semanas essas negociações devem prosseguir e até o final ali do prazo das convenções. Isso é algo que vai refletir diretamente, né, nas eleições de 2026. Isso tudo ainda com uma economia sensível, um cenário político sensível, né? Em meio a escândalos de INSS, Banco Master, tudo isso acaba refletindo muito nas eleições de 2026 e claro que serão tratados por nós aqui ao longo do programa, sem prejuízo de avaliar também, né, qual a consequência disso no pleito e nas candidaturas, que no caso, nesse momento, ainda são pré-candidaturas. Então, prazer estar aqui com vocês hoje, Anderson, Rafael, e desejo uma boa sexta-feira a todos. Prazer é nosso, brigadaço pela primeira participação conosco. Até outubro temos muito que conversar, doutor Vitor. Acho que uma vez por semana vai ficar pouco, mas isso a gente vai conversando depois ao longo dos dias aí. Anderson Botega, sempre bom, acho que uma estreia com muitos assuntos. Ficou muita coisa para se falar, né, Anderson? Ficou. Semana que vem, Rafa, nós vamos começar às 8 horas, né? Vamos fazer uma hora, porque 40 minutos a gente já viu que é pouco, mas muito bacana. Quero agradecer ao Dr. Vitor, está lá em Barra Velha agora, já com um compromisso alinhado lá, um compromisso profissional lá no município de Barra Velha. Agradecer ele por ter aceitado o nosso convite, né? A gente já vem falando aí há praticamente um mês, e eu sabia da contribuição pela a inteligência, pela formação, pelo conhecimento e pela experiência que o Dr. Vitor tem, que engrandecer esse debate, esse programa, e o conteúdo das eleições, né? Nós vivemos num país democrático, nós vivemos numa democracia plena, e falar de eleição é exaltar a democracia, né? Onde o cidadão ele tem, com o poder do título eleitoral, com o poder do voto, de escolher aquilo que vai ser mais importante para a sua vida, aí, colocar a gestão do país, colocar a gestão do Estado, a gestão dos municípios e também do Poder Legislativo, para representá-lo, seja em Brasília, seja aqui em Santa Catarina. Então, debater isso com um especialista aí, do quilate, do Dr. Vitor, é muito importante. Rafael, vamos fazer um ótimo final de semana. Semana que vem, uma semana intensa aí, e vamos trazer toda sexta-feira esse resumo, né? Obviamente, acontecendo algo
de significativo no meio da semana, a gente traz aí no comentário político, e se houver aí alguma coisa muito significativa, a gente coloca o doutor Vitor na linha aí também durante os dias de semana, no horário do nosso comentário aí entre 8 e 8h20 da manhã. Era isso, Rafael, um forte abraço a você, ao nosso ouvinte, desculpa aí o Madeira, passamos aí 10 minutos já do prazo, semana que vem a gente promete ser mais pontual. Ótimo final de semana a todos. Depois a gente desconta dele, vai trabalhar menos, né, cara? 10 minutos a menos do Madeirinha. Um abraço, Anderson, um abraço, doutor Vitor, até mais, tchau, tchau. Abraço, tchau. Tá aí, então...